Então, eu quero começar, primeiro, dando um bom dia aí para o meu presidente, aí, o Regis Prunzel, agradecer a participação e a disponibilidade aí de estar comparecendo, aí, colocando aí o status do setor. Queria agradecer também ao meu colega e sócio, Lucas Rênio, né, que tem feito aí um trabalho aí, permanente sobre essa discussão do setor portuário, inclusive recentemente com um podcast comentando aí essas medidas, não só no Brasil, mas também no mundo. Eu queria começar efetivamente fazendo aí uma homenagem e um agradecimento aos profissionais da saúde, né, pelo trabalho aí, é uma verdadeira missão que eles estão aí seguindo, arriscando as próprias vidas, alguns vindo até a óbito, né? Então, assim, agradecer e louvar essa atitude aí em prol aí do bem maior da humanidade, aí, que é a saúde. Queria também agradecer e homenagear os trabalhadores portuários, e aí falo não só das categorias, né, dos trabalhadores portuários avulsos, mas de todos os trabalhadores que trabalham para e nos terminais e que estão mantendo a atividade em pleno funcionamento, e também aos marítimos, que têm aí feito um trabalho essencial de logística para o próprio governo, conseguindo fazer as entregas dos equipamentos hospitalares de proteção. Então, saudar, homenagear e agradecer aí essas categorias. O objetivo aqui do nosso webinar, semana passada fizemos um webinar aí sobre o ponto de vista trabalhista, essas mudanças que estão sendo propostas. Nesse webinar, a gente está focando na medida provisória 945, lógico, com um viés muito mais para o setor portuário, embora também abarque o setor aeroviário. Então, assim, quero já desde o início, já falei, quero repetir, parabenizar o Ministério da Infraestrutura, né, assim, a agilidade e a precisão dessa medida provisória, ela foi essencial para a gente conseguir manutenir, conseguir ter nossa atividade em pleno funcionamento, com todos os cuidados que eu acredito que o nosso presidente vai detalhar. Eu tive ontem uma oportunidade de estar falando numa videoconferência com o secretário Diogo Piloni, né? Eles já estão preparando portarias e outras regulamentações aí para o setor, dando maior esclarecimento e uma segurança. Essa semana nós tivemos aí o parecer da AGU também, reconhecendo a força maior de uma forma genérica, né? Óbvio que caso a caso as pessoas vão ter que comprovar os prejuízos, mas assim, tem sido uma resposta muito importante para o nosso setor. Então, eu gostaria de começar aí transferindo aí a palavra ao presidente Regis Prunzel, para que ele nos passe uma visão aí do setor, as medidas que o SOPESP tem feito, né? Fique à vontade aí utilizar a palavra para uma introdução, para que a gente tenha aí a ciência aí de como a iniciativa privada no setor portuário tem contribuído aí para esse trabalho que vem sendo feito, para manter a economia aí ativa. Por favor, Regis, você está com a palavra. Obrigado, doutor Tiago. Agradecer pelo convite, agradecer a você, ao doutor Lucas também, pela oportunidade de estar aqui falando, parabenizar desde já pela iniciativa de vocês de estar colocando aqui esse assunto, que é um assunto de grande repercussão nos últimos dias em função da edição da medida provisória 945. O momento que a gente vem passando, né, é um momento totalmente diferente. Nenhum de nós, em nenhum país, na verdade, independente do desenvolvimento desse país, previa que a gente estaria, nesse momento, discutindo como enfrentar um vírus, independente do país desenvolvido ou não, todos eles estão sofrendo, de alguma forma, com o Covid-19, né? Então, como você falou muito bem, eu acho que de todas as medidas que a gente adotou como nação, como país, quer sejam medidas da Anvisa, quer sejam medidas do Ministério da Saúde, na mesma linha, o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, soltou, então, a medida provisória. Essa medida provisória, a gente pode separar ela, falando um pouco mais sobre o que nos afeta, como você falou muito bem, que ela tem dois pontos principais. Uma é a questão do setor portuário, e outro é o setor de estacionamentos, né, que pode ser utilizados aí pelas forças de segurança nacional.
Primeiro, a medida provisória ela quer atender a norma da Organização Mundial da Saúde, onde ela pede para afastar o trabalhador com mais de 60 anos ou com histórico de doença crônica. Então, isso não é só para o trabalhador portuário avulso, mas isso tem sido feito para todos os trabalhadores, independente da categoria, né, no Brasil todo, né? Nos nossos terminais, nos operadores, os nossos associados também, trabalhador vinculado ou trabalhador de outras esferas, acima de 60 anos também estão num afastamento, justamente por ser considerado um grupo de risco. Então, a medida provisória, ela determina isso. Ela determina, então, que o órgão faça esse afastamento, né? Para esse pessoal que está afastado, a gente tem ouvido falar muito que o governo tem dedicado um valor a ser pago para todos os trabalhadores que forem afetados pela Covid, né? Se fala aí de R$ 600, teve toda aquela discussão no legislativo ao longo do mês de março até o final de março, onde se cravou o valor de R$ 600. A medida provisória para o trabalhador portuário avulso, ela estipulou um valor em cima de uma média, justamente em função do trabalho avulso. Então, você não pode cravar um valor fixo. Se fez, então, uma média dos últimos 6 meses e metade dessa média será paga ao trabalhador portuário avulso. Esse pagamento será feito através do órgão, que é o nosso órgão gestor de mão de obra. Os órgãos de todo o Brasil estão, assim que a medida provisória foi editada no início do mês de abril, no dia 4, os órgãos já tiveram que atender a medida provisória. Então, eles já automaticamente e imediatamente bloquearam os trabalhadores que se enquadravam nessa condição, acima de 60 anos e com histórico de doenças crônicas, e agora os órgãos começaram a fazer o levantamento dos valores, identificar os valores que serão pagos, e nós imaginamos que esse valor seja pago agora já no início, no mês de maio. Como você falou bem, doutor, há ainda algumas regulamentações que precisam ser feitas na medida provisória, né? A gente tem muitas particularidades em cada órgão ao longo do Brasil, e nós aqui na Baixada, através do órgão aqui de Santos, a gente já está tomando algumas medidas. Temos aí os nossos colegas do órgão, o Evandro, nosso diretor executivo do órgão, o doutor Tiago Robles, nosso jurídico lá do órgão, estão tomando todas as medidas para que a gente possa efetivamente garantir que esse pagamento seja feito já no início do mês de maio, né? E esses valores que são pagos pelo órgão, quem vai pagar são os operadores portuários, e a medida provisória ela estabelece que esse valor pago a título de indenização ele pode ser compensado junto à autoridade portuária. Nós temos vários tipos de operadores portuários. Nós temos o operador portuário de cais público, nós temos o operador portuário que é um arrendatário, e a forma de ressarcimento desse valor junto à autoridade portuária é um dos itens que ainda exige uma resolução ou ainda exige uma melhor explanação de como será feito. Isso o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, através do secretário nacional de Portos, Dr. Diogo Piloni, estão trabalhando para que essas resoluções sejam feitas o mais rápido possível, para que a gente também possa, além de fazer o pagamento para o trabalhador portuário avulso, também exemplificar ou direcionar como os operadores portuários de cais público ou arrendatários vão ser ressarcidos disso junto às autoridades portuárias. Então, a medida provisória, eu acho que ela vem num momento importante, ela segue uma orientação que visa a saúde do trabalhador, que visa garantir que o trabalhador que é considerado um grupo de risco, ele fique realmente afastado e ele receba uma indenização base à média dele dos últimos 6 meses. Esse valor será aportado pelos operadores portuários, que terão direito de ressarcir isso junto às autoridades portuárias, né? Então, alguns itens ainda exigem uma melhor regulamentação, que o governo deve estar soltando isso nos próximos dias, né? Desde que a Covid começou a nos afetar, precisamente no mês de março, meados de março, início de março, nós, como Sopesp, tomamos algumas medidas, né? Uma das primeiras medidas que nós tomamos foi de fazer uma reunião com todos os sindicatos laborais, né, dos trabalhadores portuários avulsos. Fizemos 2 ou 3 agendas já no mês de março, onde nós, com as lideranças sindicais, representantes da autoridade portuária, da Santos Port Authority,
e representantes também da Prefeitura Municipal de Santos, lá nós listamos várias iniciativas de higienização, reforço de procedimentos determinados pela Anvisa, melhor uso de equipamentos de proteção individual a bordo, enfim, elencamos uma série de iniciativas de higienização em conjunto com todos os atores portuários, né? A autoridade portuária, os operadores portuários e o trabalhador portuário avulso. Então, com as lideranças sindicais, tivemos esses encontros, saímos de lá com uma agenda muito boa, muito positiva, e as ações, as medidas que a gente combinou foram sendo implementadas nos dias seguintes. A própria autoridade portuária também, ela determinou algumas medidas, né? Ela reforçou que os operadores, quando tivessem a operação dos seus navios, colocassem uma espécie de um totem. Esse totem teria que dispor de álcool em gel, de produtos de higienização. Isso foi feito em toda a margem direita do Porto de Santos. Operações de cais público, terminais arrendados já vinham fazendo algumas medidas nesse sentido, já tinham instalado totens de higienização. Então, o trabalhador, quando ele estava chegando no seu local de trabalho, ou antes de entrar na embarcação, ou mesmo em terra, o pessoal de capatazia tinha acesso a esses totens de higienização, álcool em gel, poder lavar a mão, higienizar a mão, enxugar a mão com papel toalha, enfim, várias iniciativas nesse sentido foram sendo adotadas em conjunto. Recentemente, há 2 semanas atrás, o SOPESP fez uma doação em conjunto com a autoridade portuária de 10 lavadores. São lavadores que a gente chama lavadores de grande porte, né? São lavadores que não exigem que a pessoa acione com a mão, mas pode ser acionado com o joelho ou até mesmo com um pedal no pé. Então, esses lavadores foram instalados, doamos esses lavadores para a autoridade portuária. A autoridade portuária selecionou os gates de maior acesso na margem direita do Porto de Santos. Os operadores adotaram esses lavadores já estão sendo utilizados por todos os trabalhadores, independente da categoria, independente da função, quando vão para os seus postos de trabalho. Os lavadores ficam no lado de dentro dos gates da margem direita do Porto de Santos. Já estão em operação, fizemos divulgação disso também no nosso site, divulgamos nas mídias, enfim, temos uma boa parceria com a autoridade portuária nesse sentido de fornecer para todos os trabalhadores postos de higienização, pontos de álcool em gel, enfim, entendemos que nós estamos atendendo de todas as formas as melhores práticas de higienização para que todos possam manter um bom controle da sua saúde, para que a gente não prolifere, para que a gente no final do dia mantenha a operação dos portos aqui do estado de São Paulo, né? Então, são iniciativas importantes que a gente tomou em conjunto com toda a autoridade portuária, em conjunto com todos os atores da Baixada, para que a gente possa realmente manter e garantir a continuidade das operações. Ponto importante, doutor Tiago e doutor Lucas, é economia, né? Eu acho que, apesar da gente estar garantindo a saúde, estar garantindo a continuidade das operações, nossos fluxos de exportação, nossos fluxos de importação, eles também dependem de outros atores e de outros países, né? Então, a gente tem uma preocupação de garantir que a economia local continue de pé, com que o ciclo econômico continue sendo girado, né? Você gera trabalho, gera operação ou de embarque ou de desembarque nos navios que aqui vêm, você gera uma receita, você gera renda, você gera emprego, você gera tributo, e o tributo faz com que os serviços públicos sejam garantidos, né? Então, a importância da gente ter o ciclo econômico das nossas operações perene, constante. Então, essa é a importância que a gente tem, garantindo a questão da saúde de todos os trabalhadores, garantindo que as nossas operações continuem de pé, né? A doença ainda é um ponto que nós não temos uma previsibilidade de ter uma cura, né? Esse é um desafio que o mundo está enfrentando, que todos estão enfrentando. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio, primeiro de aprender a lidar com isso, de aprender a conviver com isso, e esse aprendizado vai fazer com que a gente, no final de tudo isso, saia melhor preparados para novos cenários como esses, né? Nós temos as nossas doenças tradicionais, nós temos as nossas
digamos assim, os cuidados que a gente tem que ter com as doenças tradicionais. Nós estamos falando de dengue, nós estamos falando de outras doenças que nós sabemos que no Brasil tem, que nós temos cuidado, mas também nem sempre nós estamos dedicando muito recurso e muita atenção para essas doenças. Então, a Covid está vindo para dizer o seguinte: olha, a gente tem que dedicar mais recurso, a gente tem que dedicar mais atenção para a saúde, a gente tem que fazer um trabalho de governo, a gente tem que fazer um trabalho grande para que a gente possa efetivamente ter uma melhor adaptação caso um novo ciclo desses venha a afetar o país, afetar o mundo, né? Então, mais uma vez, o mundo todo aprendendo com uma situação dessas, independente do desenvolvimento do país, né? Você pode ver Estados Unidos sofrendo drasticamente, né, com muitas perdas, Europa, né, Itália e Espanha sofrendo com muitas perdas, e são países de primeiro mundo, né, considerados de primeiro mundo, extremamente desenvolvido, com níveis de saúde, de segurança elevadíssimos, né, comparando com países como nós, comparando com outros países em desenvolvimento. Então, ainda é um aprendizado grande que a gente está tendo nesse momento. É isso, doutores. Eu acho que esse é um overview que eu pude fazer com relação a como nós estamos enfrentando, como os operadores estão enfrentando esse momento, como nós estamos tratando, principalmente aqui nas operações, os terminais Santos, Guarujá e Cubatão. Tá? Vou passar a palavra para você, doutor. Obrigado, Regis. Eu acho que está muito claro. Eu queria destacar 2 pontos. O primeiro é esses cuidados sanitários. Eu e todo o nosso escritório, nós estamos 100% de home office, mas eu fui obrigado a uma reunião presencial dentro do porto, que era a assinatura de um contrato, e eu fiquei muito bem impressionado, até já divulguei isso, com os cuidados, desde a minha entrada, olhando a temperatura, mantendo a distância, álcool gel disponível, as portas todas abertas para evitar contato. Então, assim, é possível, né, que essas atividades essenciais continuem funcionando. E outro ponto muito importante que você tocou diz respeito ao ciclo econômico, né? Quer dizer, a gente está olhando o porto, mas existe toda uma cadeia, né, desde o campo, da armazenagem, do transporte, que está operando. Isso é fundamental, né? A gente está torcendo para que logo a gente consiga dominar, para que a economia volte, né? Porque a gente está tendo um setor importante que tem contribuído anualmente, né? Então, assim, ele aqui é só uma ponta, quer dizer, existe toda uma cadeia que está em funcionamento. E, por fim, nessa parte, a questão do SUS, da saúde, que eu acho que esse é um principal recado que fica. Já havia sinais de que isso poderia acontecer e, né, nem os países, né, desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, se prepararam para isso. Acho que só a Finlândia vinha se preparando para isso, né? Mas, então, eu vou, antes de fazer os comentários que eu queria fazer também sobre a medida, eu vou passar a palavra para o Lucas Renio, tá? Que tem aí feito aí estudos, aí publicado aí bastante sobre o tema. Renio, a palavra está com você, fique à vontade. Ok, obrigado. Bom dia novamente. Cumprimento a todas e a todos a pessoa virtual do Thiago Miller, meu sócio-professor, e do presidente Regis, que tem esse desafio hercúleo de comandar o SINDOP do maior porto do Brasil num momento tão delicado. E tem feito isso de uma maneira muito competente. Tudo que você falou aí, Regis, nós temos acompanhado realmente desde o começo de março a proatividade do SOPESP, convocando reuniões, tomando iniciativas, e eu não tenho dúvida que essa proatividade, essa iniciativa, esse planejamento também foram fundamentais para que a situação não ficasse mais delicada, para que os trabalhadores não se inflamassem mais no meio de toda aquela conversa de que poderia haver paralisação. Acredito que a postura do SOPESP foi essencial para que isso fosse contido. Quero cumprimentar também o presidente Sérgio Aquino, da FENOP, que acabou de entrar aqui na nossa sala virtual. FENOP, que tem um papel muito importante nessa articulação política, foi adotada uma postura nesse momento, uma postura sábia, de não gerar maiores discussões em torno da transformação da conversão da MP em lei, mas penso, e vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, que é uma grande oportunidade, a bola está levantada aí, diversos temas sensíveis que temos acompanhado há anos,
esses temas agora ficaram escancarados, não só para o governo, mas para toda a sociedade, e é uma grande oportunidade de fazer com que a voz dos operadores portuários seja ecoada, no sentido de mudanças que deveriam ter sido feitas já em 2013 e não foram feitas, ou pelo menos boas questões que existiam na lei de 93 e foram modificadas em 2013 e não deveriam ter sido. Então é um momento oportuno, lógico que não agora, nessa discussão sobre a conversão da MP em lei, mas não deixar essa bola cair. Fazendo um gancho com o que o presidente Régis falou sobre a continuidade das operações. Existe um senso comum, e não só no Brasil, no mundo inteiro, de que a atividade portuária, a atividade marítima, elas são essenciais. Falamos no Brasil aí, e isso é realidade, com base em estatísticas, que mais de 90% do comércio exterior brasileiro passa pelos portos, passa pela navegação. Só que isso não acontece só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, dados da Câmara Internacional de Navegação revelam isso, que essa é uma medida internacional de dependência do comércio exterior no mundo inteiro, da navegação, dos portos, fica nesse nível aí de 90% ou mais. Então, é óbvio que uma atividade que concentra quase todo o comércio exterior dos países, é óbvio que ela é essencial. Não só essencial para a economia dos países, e quando a gente fala economia, a gente sempre associa isso a desenvolvimento social, a geração de empregos e por aí vai, e também pelos produtos que passam pelos portos. Temos visto aí como é importante ter o porto funcionando num momento como esse para a movimentação de insumos, de remédios, de alimentos e por aí vai. E imagina se a situação já está difícil assim, se os portos estivessem parados, como não ficaria, né? Como ficaria também a recuperação pós-crise. Então, não há dúvida de que a atividade portuária é essencial, sim. Mas aqui no Brasil, os sindicatos, em algumas situações, se utilizavam de uma cantilena, de um sofisma, no sentido de que o rol de atividades essenciais, lá da lei de greve, lei 7783 de 89, que aquele rol seria taxativo. E o rol, ele realmente não falava, até MP 945, que as atividades portuárias, as operações portuárias eram essenciais. Embora esse senso comum, público e notório já existisse. E a lei já falasse que são atividades essenciais a distribuição, a comercialização de gás, combustíveis, alimentos e remédios. E o porto faz isso, não é mesmo? Embora não estivesse lá de forma expressa atividades portuárias como está agora, e isso foi muito bom para matar qualquer dúvida, a lei já previa isso. E o porto faz isso. Movimenta combustíveis, remédios e alimentos. Não me esqueço de uma greve que teve da Estiva, talvez a última grande greve com maior repercussão no Porto de Santos, e não foi só da Estiva, outros sindicatos envolvidos também, talvez todos os sindicatos envolvidos, 2011 ou 2012, o próprio Ministério Público do Trabalho se envolveu, suscitou um dissídio de greve, e isso reforça essa questão de que a atividade portuária é essencial, porque o Ministério Público, ele próprio, suscitou o dissídio de greve, e naquela época, por ocasião de uma audiência no TRT em São Paulo, vou falar porque é público e consta em ata, a assessoria jurídica do Sindicato Estivadores de Santos disse, olha, não é atividade essencial, não consta na lei, expressamente como atividade essencial. E aí a magistrada, na época que estava presidindo a audiência, virou para ele e disse, quer dizer que vocês param o maior porto do Brasil, um dos maiores do mundo, isso não é atividade essencial? Isso com base no senso comum. Mas temos aí uma série de decisões do próprio Tribunal Superior do Trabalho, Justiça Federal Comum também, reconhecendo esse caráter de essencialidade da atividade portuária. Então, a MP ela veio com essa grande preocupação de que nada prejudicasse a continuidade, a regularidade das operações portuárias. Mas, por outro lado também, e o presidente Régis falou sobre isso, com a preocupação de equilibrar a manutenção das atividades portuárias com a preservação da vida, da segurança e da renda dos trabalhadores portuários, e mais especificamente dos TPAs. No mundo inteiro houve essa preocupação com relação às atividades portuárias não serem paralisadas. Então, a gente vê os exemplos da Espanha e de Portugal.
A Espanha muito afetada pelo coronavírus, Portugal menos, mas a Espanha reforçou isso através de um decreto do governo espanhol, reforçou esse caráter de essencialidade das atividades portuárias, visando justamente evitar algum problema de paralisação. Portugal, que tem lá uma estiva parecida com a nossa, aliás, a nossa estiva ela tem raízes com Portugal, né? O trabalho portuário aqui no Brasil ele está muito ligado à chegada dos imigrantes aqui, primeiro com os escravos, depois com os imigrantes, e em Santos, principalmente portugueses e espanhóis, e essa identidade do modus operandi da estiva de Portugal e estiva de Santos, ela se mantém até hoje. Então, Portugal precisou ser um pouquinho mais enfático e um pouquinho mais além, e foi até mais duro do que foi o governo brasileiro. Portugal teve que adotar uma medida que é denominada de requisição civil dos estivadores, dos trabalhadores portuários, e isso importa em que é obrigatório trabalhar. Não se pode deixar de trabalhar. É uma obrigação imposta pela nação, pelo governo. E, além disso, também suspendeu o direito de greve. Ficou suspenso o direito de greve dos trabalhadores portuários. Aqui no Brasil, essa medida, como disse o Tiago, ela veio muito adequada. Penso que, em linhas gerais, ela conseguiu unir esses dois pilares de uma forma muito equilibrada. Garantir a continuidade das operações, inserindo lá na lei de greve de forma expressa que as atividades portuárias são essenciais. E vale a pena destacar um passo antes, além dessa interpretação que eu comentei da lei de greve, veio também o decreto 10.282 de 2020, que já mencionava de uma forma genérica também que as atividades de logística, em linhas gerais, distribuição de alimentos, de remédios, que eram atividades essenciais, mas ainda não constava lá serviços portuários, atividades portuárias, o que poderia alimentar essa cantilena e esse sofisma dos sindicatos. Então, foi muito importante mesmo inserir isso na medida provisória. Aliás, esse é um dos pontos que eu vejo que tem maior chance de se tornarem definitivos depois na conversão da lei. Não sabemos ainda como é que vai ficar. Vimos aí o que aconteceu com a medida provisória do contrato verde-amarelo. É uma medida provisória do final do ano passado que acabou não sendo votada. Não sabemos se haverá tempo hábil para que a medida provisória 945 seja votada. Mas, enfim, se não houver também, penso que, para os fins aos quais ela se destina, a vigência provisória, a vigência determinada dela, já vai ser suficiente. Agora, seria muito bom que alguns pontos, e dentre eles esse, da inclusão da atividade portuária como essencial na lei de greve, seria muito bom, numa conversão em lei, que isso permanecesse, para afastar de uma vez por todas esse tipo de argumento que é vazio, mas que pode convencer alguns magistrados que seguem a linha da literalidade da lei e entenderem que o rol realmente é taxativo e se a atividade portuária está ali, não está ali, aliás, não é atividade essencial. Bom, então a medida provisória se destinou a isso. Teve essa questão muito pontual de garantir a continuidade das operações e com relação à garantia da saúde e da renda, o que nós vimos que a medida provisória fez? Como o presidente Regis disse, colocou lá um conceito de afastamento de pessoas do grupo de risco. E essa questão do afastamento das pessoas de grupo de risco deu um destaque para um dos pontos que temos aí há muitos anos debatido e apontado como uma melhoria que deve ser feita na regulação portuária trabalhista, que é a questão da média de idade dos TPAs. Os TPAs, uma grande parte, aliás, dos TPAs, com idade já mais avançada. E o único problema não é a idade, porque sabemos que isso é muito relativo. De repente, tem uma pessoa com idade mais avançada que tem mais disposição, mais saúde e mais preparo do que alguém mais novo. Mas é fato que isso não pode ser desconsiderado. A atividade portuária, em termos de mecanização, de automação, vem avançando muito, principalmente nos últimos 20 anos, mas ainda é um trabalho que exige um grau mais elevado de rigidez física. Mas, além dessa circunstância, existe também uma outra questão mais social e que prejudica o sistema. Muito se falou agora da questão da renda mínima.
na MP acabou não sendo colocado assim, ou pelo menos com esse título de renda mínima. É uma indenização compensatória. Mas eu continuo me referindo como renda mínima entre aspas, porque o conceito, em alguns pontos, ficou bem parecido. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas o que a gente tem no sistema portuário atualmente? Temos lá os trabalhadores aposentados que já têm uma renda garantida, já têm a sua aposentadoria ali todo mês certa, e temos uma outra parte dos trabalhadores que não tem renda nenhuma garantida, que dependem exclusivamente dos engajamentos para terem renda. Então fica até uma disputa desigual, aqueles trabalhadores concorrendo no rodízio democrático, que é muito bem organizado pelo OGMO, e que agora com essa questão da escala virtual ganhou um upgrade, aliás já vinha sendo feita, e agora com um reconhecimento maior da MP 945, ficou mais clara ainda a importância dessa medida da escala web. Mas nós temos aí duas espécies de trabalhadores concorrendo em igualdade, mas na verdade com uma condição particular desigual. Um já tem a renda garantida, o outro não tem. E esse que tem a renda garantida, ele tira trabalho daquele que não tem a renda garantida. Então temos esses dois problemas, da necessidade de uma rigidez física maior, que pode ser comprometida com o avançar da idade, e também da desigualdade econômica, do trabalhador que não tem garantia e o outro que tem. E aí, por que eu digo que é uma renda mínima entre aspas? Porque se o governo tivesse seguido a linha de instituir um benefício assistencial, aliás, a própria FENOP destacou isso para o governo, que já existe lá desde 2013, na Lei 12.815, depois isso foi para o Decreto 8.033, foi objeto de uma portaria interministerial em 2014, já existe lá um benefício assistencial previsto para trabalhadores portuários com mais de 60 anos e que nos últimos 12 meses não alcançaram uma renda equivalente a pelo menos um salário mínimo por mês. Então, se o governo tivesse seguido a linha de instituir um benefício assistencial, como foi feito para todas as outras atividades econômicas, todas as outras, indústria, comércio, vimos que o plano foi esse. Autônomos, um benefício assistencial integralmente custeado pelo governo ou parcialmente custeado pelo governo. Para o setor portuário, não foi isso, a linha não foi essa. E aí por isso que eu digo que é uma renda mínima entre aspas, porque o conceito da renda mínima é esse, é o capital, são as empresas, os operadores, os terminais, garantirem aquele pagamento de renda mínima pela impossibilidade de engajamentos, enfim, seja qual for a razão dessa impossibilidade, não necessariamente uma pandemia. Mas não é exatamente uma renda mínima porque não há negociação coletiva como exige lá 12.815. Então ficou aí alguma coisa híbrida, né, entre não é um benefício assistencial, é uma indenização aí misturada com renda mínima. E aí cria um problema. Primeiro, aliás, um problema não, vários. Primeiro, a questão do fluxo de caixa dos operadores terminais, que pode ficar comprometido, principalmente aqueles terminais, aqueles operadores que movimentam cargas que no momento estão em baixa, como por exemplo os líquidos combustíveis. Então isso pode ser, dependendo do tamanho essas indenizações alcançarem, isso pode ser um problema. Tira, no momento que é delicado, um valor, por mais que não seja tão alto, mas tira um valor do caixa das empresas. Segunda questão, o presidente Regis comentou, como vai ser essa questão do reequilíbrio contratual, do desconto tarifário, como vai ficar também a questão dos operadores terceirizados. A gente tem aí operadores portuários que não são arrendatários, que não operam no cais público, mas que se inserem aí, de repente, numa terceira categoria, que são operadores que prestam serviço para outros operadores. Temos isso na celulose, temos isso na operação de veículos. Então, como fica a situação desses operadores? Realmente, o Thiago reforçou agora que o MINFRA, e especialmente aí o secretário Piloni, tem trabalhado em regulamentos para esclarecer melhor essa questão. O deputado Hugo Leal apresentou uma emenda nesse sentido também, certamente aí fruto da articulação política puxada pela FENOP. Apresentou uma emenda nesse sentido também, para que isso fique mais detalhado na MP, na futura lei, para que haja mais segurança jurídica. Mas o fato é que surgem dúvidas. Primeiro,
porque para os arrendatários o reequilíbrio não é obrigatório, é uma possibilidade. Pode haver reequilíbrio. Segundo, quanto tempo isso vai demorar para acontecer? Terceiro, que procedimento vai ser adotado? Vai ser adotado diferente, mais simplificado? Ou vai haver toda aquela burocracia que sabemos que existe num processo de reequilíbrio contratual? Desconto tarifário. A autoridade portuária vai ter saúde financeira imediata para arcar com esses valores, para devolver esses valores? Então, de repente, esse foi um dos poucos, ou talvez um único ponto assim de maior crítica com relação à MP, de ter deixado esse pagamento, esse encargo, esse ônus para os operadores de terminais, e já não são poucos os ônus, né? Falamos aí de reserva de mercado e tantos outros, tarifas e obrigações de MMC e por aí vai. Então, colocou mais esse ônus em cima dos operadores terminais e não se sabe ainda direito como vai ser esse ressarcimento. Então, esperamos que, ou na regulamentação aí, infralegal do MINFRA, da Secretaria de Portos, isso seja melhor esclarecido, gere uma segurança jurídica maior, ou depois da conversão da MP em lei. Temos aí mais uns 5 ou 6 pontos também que eu vou falar muito rapidamente, mais para estimular o debate. Então, ficou proibida a escalação virtual, a escalação presencial. Esse é um outro ponto que, pelo que lemos da lei, num processo de hermenêutica, é um dos pontos também que não se destinaria à vigência temporária. Pode ser uma falha de redação da lei, mas a lei ela dá a entender quais são as medidas temporárias. Então, o afastamento desse pessoal do grupo de risco, o pagamento das indenizações. Agora, a inserção da atividade portuária como atividade essencial na lei de greve, me parece que consta ali como algo que se vislumbrou que deve se tornar definitivo. A escala web faz essa interpretação também. Sabemos aí que a escala virtual ela vem funcionando já há anos em vários portos do Brasil, começou a ser implantada em Santos, implantada de uma forma muito competente, muito transparente pelo Ógimo Santos. Os sindicatos, como não costuma ser diferente em Santos, judicializaram a questão, mas até o momento nenhuma ordem judicial maculou esse sistema de escala virtual. E é um avanço. É um avanço que gera economia de recursos, economia de esforços. Muitos trabalhadores vêm utilizando a escala virtual de maneira tranquila. Então, penso que é uma novidade que no Porto de Santos chegou para ficar. Já chegou em outros portos e já ficou. Então, no Porto de Santos, tem que ser implantado de uma vez por todas, até mesmo porque sabemos que nos bastidores a escala presencial ela é nociva para os próprios trabalhadores. Muitas vezes até caso de polícia, de pressões e outras questões que acontecem que acabam, de uma forma ilícita, dobrando ou fazendo com que a escala não saia como foi programada pelo órgão. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho já ingressou com ações nesse sentido, contra alguns sindicatos. Então, a escala web, penso que veio para ficar, de uma vez por todas, reconhecida expressamente pela legislação. A legislação já não proíbe, ela dá essa amplitude genérica de poder para o ógmo, de legitimidade para o ógmo, para ele implantar a escalação em regime rodiziário, regime democrático, da maneira como ele entender que é mais eficiente, e agora de uma forma expressa. Voltando um pouquinho na questão da indenização, muito rápido. Pode acontecer que o trabalhador que contraia o coronavírus, que essa contaminação não tem a ver com o trabalho. Então, é mais um ônus também. De repente, o operador e o terminal vão estar pagando uma indenização compensatória por uma causa que não tem a ver com o trabalho. Agora, é lógico, é importante a gente dizer de uma forma bem racional. Consta expressamente lá, e essa é uma tangente, uma boa saída, que nenhum benefício previdenciário pode ser cumulado com essa indenização. Então, o que nós imaginamos? Boa parte desse pessoal que tem mais idade, dos TPAs idosos, já são aposentados. Então, estão excluídos da indenização. Os que se afastarem por, infelizmente, ficarem doentes, por contraírem o vírus, vão ter direito ao auxílio doença previdenciário. Ou seja, a indenização compensatória também não vai precisar ser paga.
Então, isso é importante também que seja dito, porque esse grupo aí que será afastado, alguma parte já vai ficar coberta por prestações previdenciárias. Ok? A questão da exclusividade é um ponto também muito sensível, que foi mexido agora de forma provisória por essa MP. Quando eu falei no começo que é uma grande oportunidade de não deixar essa bola cair, foi justamente no sentido de que ficou muito claro agora como é sensível para uma atividade que é essencial como a portuária ter uma trava tão grande como essa, de não poder contratar como outros setores econômicos contratam, de forma livre no mercado. Sabemos que essa questão da exclusividade já viu um amadurecimento muito grande, inclusive negociações coletivas, os sindicatos reconhecendo que, na verdade, não era o sistema de exclusividade, era o sistema de prioridade, preferência. Tivemos aquele dissídio da FENOP, em que o TST reconheceu de forma expressa que a melhor interpretação da lei era sistemática, era histórica, e aplicou o critério de prioridade com base na Convenção 8137. A lei de 2013 veio, mudou um pouquinho a redação, e aí os sindicatos que no dia anterior à publicação da lei assinavam pactos coletivos no sentido da prioridade, passaram a dizer que não, que tinha mudado tudo, que era exclusividade. E a MP ela traz aí, ainda que de forma provisória, ela traz esse alerta. O quão complicado pode ser, num momento como esse, por exemplo, e a atividade portuária ela não é só essencial numa época de pandemia, ela é essencial o tempo inteiro, 365 dias por ano. Como isso pode travar o desenvolvimento, o funcionamento de uma atividade que é essencial para o país. Então, vamos supor, a gente sabe que essa pequena mudança, essa sutil mudança de redação, lá no processo legislativo de 2013, começando com a medida provisória 595 de 2012, foi fruto de articulação política. E os sindicatos, sabemos como eles ainda estimam, até por questões históricas, consuetudinárias, essa questão do trabalho avulso, como eles lutam para preservar essa questão do trabalho avulso. E isso é uma arma muito perigosa na mão dos trabalhadores. Por quê? Vamos supor que o terminal tem esse direito, garantido expressamente desde 93, de trabalhar só com vinculados, de vincular toda a sua equipe. E agora, com a reforma trabalhista de 2017, surgiu ainda a possibilidade do trabalho intermitente, é uma possibilidade muito interessante, porque junta essas duas questões, essas duas pontas, do vínculo empregatício, de ter uma equipe fidelizada ao terminal, e, por outro lado, não ter o custo fixo de pagar mensalmente aqueles trabalhadores. Então, ali essas duas questões com base na realidade do porto. E aí, um terminal que queira, então, se utilizar desse direito, gozar desse direito, de ter apenas vinculados, lança lá o edital e, se for pelo sistema de exclusividade, se os trabalhadores inscritos no órgão simplesmente se juntarem, até por uma questão política, e decidirem que ninguém vai aceitar as vagas de vínculo empregatício, aí o que o terminal faz? Não funciona? Não opera? Ou fica obrigado a requisitar avulsos? Porque existe uma trava, no sentido de que não pode contratar se não for fora do sistema? Então, realmente, é um ônus que fere a livre iniciativa dos operadores terminais, não está alinhada com as boas práticas internacionais. Se isso fosse na União Europeia, já teria sido decretado como irregular, como aconteceu com a Espanha. A Espanha tinha um sistema desse, e lá eles têm o que chamam de SAGE, que é a Sociedade Anônima de Gestão de Estivadores, Gestión de Estiba, e esse sistema foi decretado como irregular. Sabemos disso, inclusive o governo espanhol chegou a ser multado. Por quê? Porque previa exatamente isso, cortava, cerceava a livre iniciativa dos operadores terminais e também de obrigatoriedade de que os operadores terminais participassem dessa sociedade que é muito parecida com o órgão. Então, é uma questão interessante porque é uma quebra circunstancial, mas é importante que essa bola fique levantada para uma mudança legislativa, principalmente numa época em que o TST adotou uma decisão que é uma decisão ruim, aplica uma interpretação literal à lei,
Então, temos essa batalha aí também no judiciário, o TST mudando seu posicionamento, no sentido de que não é mais uma interpretação sistemática, mas sim literal. É importante manter essa bola levantada. E a multifuncionalidade. Multifuncionalidade que só é obrigatório ter negociação coletiva para os avulsos. Os vinculados podem ser colocados em multifuncionalidade de forma livre. Isso está inserido no princípio da máxima colaboração, no poder diretivo do operador ou do terminal empregadores. Mas agora vem essa questão também que ajuda a melhorar, a aprimorar e, de repente, acelerar de uma vez essa questão da multifuncionalidade. Não faz sentido um estivador que só faz peação e despeação, ou motorista de capatazia que só dirige terminal tractor. É muito importante esse dinamismo para a operação portuária. Tiago, em linhas gerais, era isso que eu queria dizer de bate-pronto, assim, para fomentar o debate. E eu percebi que eu estou com algum problema no carregador aqui, eu vou ter que conectar em outra tomada para eu não cair aqui, para não terminar a energia do meu notebook. Eu vou fazer isso agora. Devolvo a palavra para você, Tiago. Bom, obrigado, Rênio. Acho que você foi feliz, tocou nos principais pontos da medida provisória. Eu quero aqui, acho que você começou a responder a Rosa, eu quero responder a Rosa, ao Marcos, depois passar para o Regis complementar. Estou vendo que o presidente Aquino também já respondeu ao Marcos. Então, veja só, Rosa, os trabalhadores portuários eles foram aquinhoados com valores melhores do que toda a população. Né? Eles estão garantido 50% da remuneração média que eles tiveram no passado. Então, assim, eu achei isso muito positivo, saindo dos próprios operadores, quer dizer, de uma forma muito mais ágil, e é óbvio que não pode acumular. Então, assim, quem está aposentado e já tem aposentadoria, né, a gente tem que entender que está num momento aí de exceção, de calamidade. Então, assim, eu acho que foi muito positivo. Eu acho que o Renan também foi feliz de falar em renda mínima, porque ela se assemelha aos conceitos e é algo que a gente pode discutir no futuro. E também respondendo aí ao Marcos, me parece, Marcos, que esse é o ponto mais delicado, é o ponto que está gerando maior discussão, e o presidente Sérgio Aquino já colocou, eu coloquei no início, que a Secretaria Nacional de Portos, através do secretário Diogo Piloni e a sua equipe, estão preparando esses esclarecimentos, ok? E assim, o reequilíbrio, o Sérgio colocou aí de uma forma mais simplificada, né? Mas se a gente for olhar o Instituto e o próprio parecer da AGU, o reequilíbrio demanda uma demonstração, né, de uma extraordinariedade, de uma onerosidade excessiva para que ele possa ser feito. Felizmente ou infelizmente, ele é um processo administrativo. E há uma preocupação muito grande da Secretaria Nacional de Portos. Eles não podem parar toda a equipe para ficar analisando, sei lá, 200 pedidos de reequilíbrio econômico. Então, está se buscando algum caminho para simplificar, inclusive, a demonstração disso. Tá? Se você for seguir a regra da portaria 530, pode demorar até 2 anos isso. Então, esses são 2 pontos aí que eu espero que ele tenha esclarecido, mas eu vou também passar a palavra para o Regis. E o Gaudêncio, se eu não me engano, da CV Engenharia, fez uma pergunta sobre a amarração. Esse é um assunto, viu, Gaudêncio, que já vinha sendo discutido, ok? Então, assim, ele foi consumado agora nessa fase, mas isso já era uma demanda, isso está dentro daquilo que a autoridade portuária está enxergando como está fora do core business dela, né, ela poder entregar. Isso gerava alguns atrasos, alguns custos extras para a própria autoridade. Então, me parece que isso, embora o momento tenha coincidido, isso já é algo que já vinha sendo discutido. E sobre as questões que você colocou de tecnologia, não tenha dúvida, né? Acho que todo mundo, quem não estava à frente disso, está correndo atrás disso. A gente enxerga isso em todos os setores, até nos escritórios de advocacia, alguns estão com mais dificuldade, outros com menos, o comércio eletrônico. Então, assim, essa é uma realidade que veio para ficar. Então, assim, eu acho que eu queria depois fazer mais algum comentário, mas eu quero passar antes para o presidente Regis, para ele fazer aí algum complemento e responder a essas perguntas. Regis, você está com a palavra. Obrigado, doutor.
Complementando o que o Dr. Sérgio Aquino tem falado, a FENOP tem representado muito bem todos os operadores a nível nacional, tem feito uma tratativa forte com o governo no sentido de realmente dar velocidade às decisões, né? A questão do reequilíbrio contratual, como comentado por você, pelo próprio Dr. Tiago e pelo Dr. Lucas, perdão, e pelo próprio Dr. Sérgio, é um processo mais moroso, né? A gente precisa, nesse momento, um pouco mais de celeridade. O Dr. Sérgio, junto com o FENOP, e os seus conselheiros lá, têm tratado isso junto com a coalizão, que são outras associações empresariais, tentado dar uma velocidade maior na questão do reequilíbrio. Talvez fazer efetivamente um reembolso tarifário, enfim, alguma coisa mais rápida, uma via expressa para que os operadores possam fazer esse reembolso. Isso é uma coisa que está sendo tratada, está em boas mãos, está nas mãos da FENOP e de outras associações empresariais que estão trabalhando junto ao governo. A questão da renda mínima, o doutor Lucas falou muito bem da renda mínima, né? A renda mínima ela é um instituto que ainda precisa ser aprofundado, é um instituto que ainda precisa de melhor organização, é uma norma coletiva que precisa ser combinada entre as partes, então esse não era o momento realmente do governo estabelecer uma renda mínima. Estabeleceu sim uma indenização. Nós havíamos proposto do nosso lado aqui, tanto do SOPESP como do OGMO, uma indenização base uma média um pouco diferente do que o governo estipulou. Nós queríamos, inclusive, que fosse uma média de todos os trabalhadores. O governo pegou e fez uma média individual. Enfim, nós vamos atender, estamos atendendo, assim como os outros OGMOS e os outros SINDOPs a nível Brasil estão atendendo, e nós estamos bem representados, como eu falei. Então, todas as nossas tratativas com o governo estão sendo encabeçadas lá juntamente pela FENOP, pelo Dr. Sérgio, na pessoa da presidência da FENOP, e a gente está avançando bem. Tá? Com relação à tecnologia, questão de amarração, o Dr. Tiago comentou muito bem, que coincidiu com o momento, né? Mas a autoridade portuária já vinha com planejamento, já vem com planejamento de aquilo que não é sua atribuição, aquilo que não faz parte do seu core de atividade, ela realmente está repassando, ela está discutindo com os atores, está discutindo com a iniciativa privada e está repassando as obrigações para a iniciativa privada. Esse é o exemplo da amarração. Imagino que deva estar vindo novas, digamos assim, deliberações da autoridade portuária, novos trabalhos que ela deve estar deixando de abarcar, ela deve estar em alguns berços que tem um arrendatário contíguo, ela deve estar passando esse berço para o arrendatário, enfim. Está se discutindo isso juntamente com cada arrendatário, junto com cada arrendatário, para que a gente possa, no final de tudo isso, desonerar um pouco o custo das nossas atividades portuárias. A finalidade de tudo isso é que a gente ganhe competitividade, né? Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que olhar no final do dia. A questão do desenvolvimento tecnológico, a questão da gente estar desenvolvendo novas tecnologias nas operações dos nossos terminais, na operação portuária, não só aqui na Baixada, mas no Brasil todo, é fundamental. Então, buscando sempre um desenvolvimento tecnológico para que a gente tenha operações cada vez mais rápidas, cada vez mais em conta, menos onerosa, para que a gente possa se manter competitivo, né? Apesar da gente estar num mundo cada vez mais globalizado, a competição entre portos, a competição entre países, ela é fundamental. O Dr. Tiago e o Dr. Lucas participamos recentemente de um evento na OAB, onde a gente discutiu sobre competitividade, a gente discutiu sobre qual o melhor formato de portos, né? Então, o formato é aquele onde a gente consiga escoar as nossas produções, as nossas riquezas de uma forma cada vez mais econômica, de uma forma mais em conta, né? Isso desde o trabalho das tarifas portuárias, também o trabalho dos operadores, dos arrendatários e do próprio trabalhador portuário avulso. Então, o segmento portuário tem que convergir para que a gente tenha uma operação cada vez mais em conta. Eu acho que essa é uma finalidade de todos nós, para nós nos mantermos competitivos, para nós nos mantermos cada vez mais à frente dos nossos competidores. Acho que era isso, né? Acho que a gente está, de certa forma, respondendo as perguntas que estavam aqui. Vocês têm mais alguma pergunta, doutor Tiago, doutor Lucas? Não, eu também acho que está respondendo. O presidente Sérgio Aquino lembrou uma questão importante. Até depois quero o Sérgio, se quiser ter a palavra, nos avise para a gente possa pedir para a nossa administração abrir o microfone, mas que é a questão do Fundo da Maré Mercante, que é uma briga antiga, inclusive do próprio Aquino, que hoje foi encampada por todas as entidades do setor,
para que isso seja administrado pelo setor, né? Um volume significativo de dinheiro que é recolhido e ele deveria ser investido na qualificação, né, e na produtividade do setor portuário. Isso é muito importante. Com relação à questão do reequilíbrio, de fato, esse da norma ele tem que ser mais simplificado. A norma até já coloca para aquele operador portuário que não é arrendatário o desconto tarifário, né? E a gente tem que lembrar que alguns setores líquidos, passageiros, veículos, eles vão ser muito afetados nesse momento. Então, eles naturalmente vão encaminhar pedidos de reequilíbrio. E esses pedidos vão seguir os trâmites normais, né? E aí, quem juntar os dois temas vai escolher da forma como quer fazê-lo. Mas o importante é reconhecer que esse é um fato extraordinário, né? A gente vem defendendo isso. A Comissão de Direito Marítimo da OAB São Paulo encaminhou uma correspondência para a ANTAC. Nessa quarta-feira fizemos uma reunião, videoconferência com o professor Egon, esclarecendo esses pontos, orientando a todos aí, os terminais, os advogados, a como proceder. E eu vou agora aqui eu quero compartilhar uma reflexão minha, um pouco do que o Lucas falou, do que o Regis falou, e aí colocar aí para o público, para os nossos ouvintes também comentarem. Eu tenho refletido muito nesse período, e desde que saiu essa medida provisória, para mim ficou muito claro que alguns temas colocados, como a questão da contratação fora do sistema, a escalação via web, a própria questão da renda mínima, esses são temas que nós já vínhamos discutindo dentro do setor. E aí veio o governo e impôs ele no momento de exceção, mas de forma muito precisa. Então, assim, eu acho que nós precisamos pegar esses temas, quer dizer, eu acho que nós precisamos de lideranças, aí nós temos do nosso lado, nós precisamos de liderança também do setor dos trabalhadores, para que a gente possa construir algo permanente. O que todo mundo quer é a ampliação da atividade, de forma eficiente. De forma eficiente aumentam-se as oportunidades. Então, assim, eu acho que a gente tem que... outro ponto, né, que está dentro disso, que é a autocomposição. No próprio parecer da AGU, quer dizer, isso sempre foi uma previsão legal. A própria 866 prevê que as partes podem, em conjunto, no contrato administrativo, fazer a sua modificação. Então, quanto mais nas relações de trabalho. Então, eu acho que a gente tem aí um desafio. Eu repito que esse momento de distanciamento ele tem nos aproximado. Eu acho que isso é positivo. Acho que tem sido um momento de reflexão. E eu queria que a gente continuasse essa discussão, continuasse essa construção desse novo momento que nós vamos viver aí pós-pandemia. Não faz sentido, como o Rênio falou, você ter discussões ainda judiciais, na literalidade da lei. Nós tivemos, infelizmente, um retrocesso por parte da 12.815 nessa relação trabalhista, para a aposentadoria, quer dizer assim, voltando aí, as discussões estavam completamente consolidadas na jurisprudência. Então, eu acho que vale essa reflexão. O governo acabou tomando uma medida precisa, equilibrada, que estava no nosso alcance, que a gente pode construir e tê-la como algo, mudar a nossa cultura. Acho que o momento exige uma mudança de pensamento e de cultura. Vou passar a palavra aqui para o Sérgio Aquino. Presidente, por favor, a gente agradece a tua presença, né? A gente sabe o quanto você está trabalhando aí para a consecução desses objetivos maiores do setor. Então, por favor, o senhor tem a palavra. Bom dia, amigo e doutor Tiago Miller. Bom dia também, doutor Lucas, e bom dia ao grande presidente Regis, que com essa sua calma e tranquilidade tem sido um comandante nesses momentos de mares revoltos, né? E tem atuado sempre numa parceria muito grande com a FENOP. Essa atuação conjunta, né, do que a gente chama de sistema FENOP com os SINDOPs locais é fundamental, tem sido fundamental para esse momento. Parabenizar pelo evento, é muito importante que no maior porto do Hemisfério Sul nós tenhamos profissionais como Dr. Tiago, Dr. Lucas, escritório, e tenhamos uma estrutura de empresa portuária como o SOPESP. Queria rapidamente destacar algumas questões, rapidamente mesmo. Primeiro, todo mundo sabe, eu disse isso várias vezes, a medida provisória não é medida provisória dos sonhos de ninguém.
nem do setor empresarial, nem do setor laboral, e, aliás, entendíamos que não havia necessidade dessa medida provisória, né? Quando o governo começou a falar nela, inclusive, os posicionamentos da FENOP eram no sentido de que já havia uma previsão legal, o artigo 73 da 12.815, e que, se houvesse alguma coisa para proteção de saúde, que pudesse ser opcional, que o trabalhador pudesse decidir se queria se afastar ou não. Mas, implementado isso, primeiro luta da FENOP foi para que este valor fosse ressarcido pelo fundo da DPC Marinha, que, na verdade, ele não é um fundo de dinheiro público. Todo o dinheiro que está lá hoje tem 1 bilhão e 400 milhões de reais. Ele é dinheiro 100% pago pelo setor empresarial da atividade marítima, de navegação e portuários. Desse 1 bilhão e 400 milhões, 600 milhões foram pagos exclusivamente pelas empresas portuárias. Por isso que defendíamos isso. Num primeiro momento, outras entidades tinham preocupações, não deram apoio, mas, felizmente, hoje, todas as entidades empresariais defendem isso, e é isso que nós vamos defender, uma emenda lá no Congresso, quando for votar a MP, para que o valor passe a ser ressarcido diretamente pelo fundo. E, com isso, reduz burocracia e agiliza as questões. Outra coisa também, doutor Tiago, é que a FENOP também liderou um posicionamento do setor empresarial de que ninguém atuasse de maneira oportunista nessa medida provisória. Temos, sim, nossas bandeiras, sabemos que precisamos rever a lei portuária, mas não queríamos utilizar este momento. Esse não é momento para se discutir essas questões que precisam ser revistas. E é por isso que nenhuma emenda foi apresentada por iniciativa do setor empresarial, exceto a de discussão do Fundo da Marinha. Ok? Queria, então, finalizar mais uma vez, agradecer a oportunidade, está sempre à disposição. Nós estamos, desculpe, mais um detalhe, estamos trabalhando bastante nesse momento com o governo na portaria que regulamenta a medida provisória, com o texto que ela ainda tem, antes dela ser alterada, de modo a que agilizemos o retorno, o ressarcimento aos operadores portuários, em especial os operadores portuários chamados de cais públicos, são aqueles sem área arrendada, que não têm fôlego financeiro para ficar pagando isso e esperando indefinidamente o retorno. Nós estamos defendendo desconto tarifário no próprio navio e, para o operador portuário que não paga a tarifa portuária, ressarcimento no prazo de 10 dias pela administração portuária, que é o modelo que está hoje construído. Muito obrigado, parabéns, desculpe ter falado demais. Parabéns, presidente Regis, aí pela condução. Perfeito, presidente Aquino, muito obrigado pela participação. Eu acho que trouxe aí luzes, informações importantes, e eu quero destacar esse ponto aí da atitude do setor empresarial. Acho que é muito importante a gente não embarcar em atitudes oportunistas. A gente sabe que isso é do ser humano, acontece, né? Mas, assim, eu acho que essa decisão foi uma decisão singular, que demonstra, assim, a percepção do momento, né? Não era o momento de se comprar essa discussão, o momento de manter a atividade, cuidar da saúde. Então, foi muito importante. Essa também é uma preocupação do governo, né? Com os pedidos de equilíbrio. Quer dizer, a gente tem que levar aquilo que de fato é sério, de fato mantém a atividade ou ressarce aquilo que de fato foi gasto. Então, foi muito importante a participação do presidente Sérgio Aquino. Vou passar a palavra para o presidente Regis. Fique à vontade, presidente, para complementar mais algum ponto. Né? A palavra é sua. Obrigado, doutor Tiago. O doutor Sérgio falou muito bem a questão da tentativa de trazer do Fundo da Marinha Mercante para fazer frente às indenizações. Isso talvez demore um pouco, né? Enquanto isso está sendo muito bem tratado lá pela FENOP e as outras entidades junto ao governo federal, nós estamos aqui nos preparando como operadores para que a gente possa já fazer frente ao pagamento assim que possível para todos os trabalhadores dessa indenização, né? Ponto importante de destaque para todos. Há uma preocupação muito grande de todo o setor da gente manter as nossas operações em funcionamento. Volto naquilo que eu falei no início, né? Nós temos que manter o ciclo econômico funcionando, né? Gerando movimentação, exportações ou importações, isso vai estar gerando renda, vai estar gerando empregos, mantendo a empregabilidade e as demandas de trabalho para todos, independente de ser um trabalhador portuário avulso
ou ser um trabalhador portuário vinculado. Vai estar gerando renda para as empresas, renda para esses trabalhadores e fazendo com que o ciclo econômico esteja ativo. Acho que esse é um ponto muito importante para que a gente possa enfrentar. Obviamente que a gente tem que ter um cuidado especial com relação à saúde, né? Os cuidados de higienização, os cuidados de uso adequado de todos os equipamentos de proteção individual, enfim, esses são cuidados paralelos, iniciativas paralelas que nós temos que tomar, ou seja, cuidar do ciclo econômico, mas ao mesmo tempo cuidar da saúde de todo mundo. Então, são ações, doutor Thiago, que a gente precisa focar. Estamos focando, como eu falei, todas as iniciativas que nós tomamos, em conjunto com a autoridade portuária, em conjunto com as lideranças sindicais locais, orientações que a gente tem recebido dos órgãos de saúde, dos órgãos de vigilância sanitária, a própria Anvisa, Ministério da Saúde, as definições que a gente tem tomado a nível da nossa federação, através da FENOP, doutor Sérgio, os demais SINDOPs a nível nacional, eu acho que são ações que a gente tem feito e isso tem contribuído para que a gente esteja conseguindo manter a operação dos portos aqui da Baixada, né? Tivemos alguns casos já relatados de trabalhadores avulsos que testaram positivo para a Covid, tivemos também alguns casos relatados de trabalhadores que testaram positivos para os trabalhadores vinculados. Enfim, é importante a gente manter essas ações paralelas, né? Manter os cuidados, as orientações que a gente tem recebido e, ao mesmo tempo, a gente também manter a operação dos nossos terminais, dos nossos operadores, enfim, para que o ciclo econômico esteja de pé. Acho que isso é a importância da gente manter nesse momento. Perfeito. Isso aí também casa com o que está colocando aqui o Ricardo Molitza, que é um executivo também do setor, hoje está no SOPES contribuindo com esse trabalho, com essa discussão, que é a gente começar a olhar esse essa retomada. Ontem eu assisti ao governador Dória, né, ele não detalhou ainda as medidas, vão sair no dia 8, mas acho que tudo passa por esse cuidado, né, com a nossa saúde e atenção à ciência, né? A gente está podendo acompanhar o que está acontecendo no mundo, que estava alguns dias à nossa frente. Acho que a gente teve uma decisão muito sensata de começar antes desse isolamento, então eu acredito que realmente a gente vai conseguir a retomada aí da economia com as dificuldades, mas assim com esses cuidados necessários. Renio, eu queria passar a palavra para você para uma consideração final. A gente está caminhando para o final do nosso tempo, então a palavra está com você. Ok. Mais uma vez, parabenizar, Thiago, essa iniciativa ela foi idealizada por você, inclusive com relação aos convidados, e isso é muito importante para, como você disse, fomentarmos o debate. No final das contas, o maior objetivo é esse mesmo. Então, espero que o objetivo tenha sido alcançado, que as pessoas que estão acompanhando tenham recebido um pouco mais de informação, que isso tenha contribuído também para gerar mais reflexões. E agradeço a Amanda, o Eric pelo apoio técnico. Mais uma vez agradeço e parabenizo também o presidente Regis pela nobreza de ter aceitado o nosso convite, pela excelente participação. Agradeço mais uma vez o presidente Aquino também da FENOP pela participação, Evandro, Thiago Robles, enfim, tudo isso enriquece muito, mesmo que de repente em alguma situação as ideias não batam, mas isso faz parte também da dialética e isso é essencial para que a gente progrida e vá afinando os pontos. Mas o que eu queria destacar por último é o processo legislativo, ele prossegue lá no Congresso. Foram apresentadas 128 emendas e dentre essas 128 emendas existe lá a do deputado Hugo Leal, como eu comentei. Aliás, ele apresentou mais de uma, e essa específica com relação aos critérios para reembolso dos valores aos operadores terminais. Ele até utiliza uma expressão que esse pagamento direto para os operadores terminais é uma espécie de empréstimo compulsório e que isso tem que ser ressarcido da melhor forma em termos de segurança jurídica e de celeridade aos operadores terminais. Mas no meio dessas 128 emendas tem uma série de questões lá, emendas propostas pelo deputado, aliás, pelo senador Paulo Paim, emendas do Paulinho da Força, e no meio dessas emendas aí tem sugestões de que os sindicatos possam
fazer a escalação dos trabalhadores, que essa média remuneratória ela suba para 90% nas indenizações, ou que seja de 100% a média, mas que 50% seja paga pelos operadores terminais e os outros 50% pelo governo. Emendas também no sentido de permitir que trabalhadores com mais de 60 anos que fazem parte do grupo de risco, isso é ponto incontroverso, é norma de saúde, mas propondo essa mudança que os trabalhadores com mais de 60 anos possam ser escalados. Inclusive, nesse ponto, alguns sindicatos têm judicializado a questão e buscado, principalmente em São Paulo, no Porto de Santos mais especificamente, buscado a liberação dessas escalas dos trabalhadores com mais de 60 anos. Então, é uma medida que precisa ser acompanhada. Até o momento, os magistrados têm sido muito prudentes, no sentido de não acolher esses pedidos de liberação dos trabalhadores com mais de 60 anos, mas existem emendas nesse sentido à MP, sugestões pelo menos. Sugestão de emenda também para que retorne à escala presencial. Então, vemos aí também alguns contrassensos, algumas questões que acabam prejudicando os próprios trabalhadores, que as medidas que vêm sendo adotadas, escala web, afastamento do pessoal do grupo de risco, incluindo os idosos, tudo isso, no final das contas, é para preservar a saúde e a segurança desse pessoal do grupo de risco e dos demais. Então, mais uma vez, destaco aqui, penso que foi sábia mesmo a posição de não propor grandes mudanças, de não provocar grandes embates agora nesse momento, por ocasião da MP, da conversão dela em lei, mas acredito que essa reforma trabalhista portuária, podemos dizer assim, a regulação portuária trabalhista específica, que é tão necessária, penso que foi um start importante, principalmente com relação à reserva de mercado, que é inconstitucional, inconvencional, porque o sistema de exclusividade vai contra a Convenção OIT 137, e a inconstitucionalidade, Thiago, não só sob a perspectiva da livre iniciativa, mas também da liberdade profissional, porque milhões de brasileiros, inclusive milhões de desempregados, esse número aumentou agora, não podem ter acesso direto a uma vaga de emprego fornecida pelos terminais operadores. Esse privilégio ele fica circunscrito a alguns milhares de trabalhadores inscritos no OGMO. E o contrário acontece. Se algum trabalhador inscrito no OGMO quiser trabalhar, inclusive concomitantemente, na indústria, no comércio, ele tem essa liberdade profissional. E o inverso não acontece. As vagas de emprego no trabalho portuário não ficam livres para todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. Então, tem essa inconstitucionalidade também, difusa, de liberdade profissional, que atinge os trabalhadores brasileiros no geral. Questão de multifuncionalidade também, ser aprimorada. E todas as questões, nós estamos falando de questões que foram colocadas pela OIT, na Convenção 137, na Recomendação 45, já na década de 70, e que o Brasil, de uma vez por todas, precisa aplicar, para que o Brasil vá se preparando cada vez mais para um processo de automação cada vez maior e implantando as medidas da OIT. A OIT ela coloca lá um escalonamento de medidas e o aumento dos quadros não é uma medida recomendada pela OIT. A renda mínima não é a primeira opção também da OIT. As primeiras opções são planos de desligamento, incentivos à aposentadoria, e aí vem a incoerência na mudança da lei em 2013 de retirar a aposentadoria como causa de extinção da inscrição no OGMO. Vai contra também as boas práticas mundiais, as normas do OIT. Readequação funcional, a indústria portuária, a indústria marítima é muito maior do que só ali a parte das operações portuárias. Então, são todas questões que podem ser, agora com esse start, aprimoradas, levantadas. Mais uma vez, o destaque, o momento é delicado com relação à reserva de mercado e à exclusividade, porque o TST, através da cessão de dissídios individuais, proferiu uma decisão que aplica a literalidade da lei. Então, isso significa que, se esse posicionamento prevalecer, os operadores não vão poder contratar mais ninguém de fora do sistema. Se o pessoal do sistema OGMO não quiser a vaga, não aceitar a vaga de vínculo empregatício,
tem que usar trabalho avulso, não tem opção. Essa é a interpretação. E, inclusive, uma das emendas, me recordei agora, prega ou pede que sejam abertas vagas no cadastro e no registro. Sabemos aí, o Ogmo Santos recentemente fez levantamentos muito precisos nesse sentido, uma decisão do Conselho de Supervisão também, nesse sentido de que não é momento, não é aconselhável abrir vaga no cadastro. E uma das emendas pede isso, que haja abertura de vagas no cadastro. Então, é um momento importante, não podemos fugir dessa questão do que eu chamo de uma reforma trabalhista portuária. É muito importante para que o setor continue avançando. Obrigado. Presidente Regis, nós estamos caminhando aí para o final, no nosso limite. Queria te passar para considerações finais. Fique à vontade. Doutor Tiago, doutor Lucas, mais uma vez, parabenizar vocês pela iniciativa, agradecer pelo convite e a oportunidade de estar aqui explanando um pouco sobre esse momento e sobre a medida provisória 945. Sopesp, junto com a federação, junto com a FENOP, entende que que a medida provisória ela pode ser adequada. Temos todo um caminho que precisa ainda ser melhor regulamentado, já comentado aqui anteriormente. Eu acho que nós aqui localmente, através das iniciativas que foram comentadas pelo Dr. Lucas com relação à escala remota, à escala digital, são iniciativas que elas são muito positivas, elas vão melhorar a vida do trabalhador. O Ogmo Santos, através das pessoas que lá estão, o Dr. Evandro, o Dr. Tiago, tem tomado várias medidas junto com seus conselheiros, junto com os associados, para que as medidas possam realmente atingir aqueles que estão nesse momento sendo afastados em função das orientações da Organização Mundial de Saúde, com mais de 60 anos, doenças crônicas, enfim. E nós, como Sopesp, junto com todos os operadores, estamos tomando todas as medidas, conscientização, higienização, apoiando esse momento para que a gente possa passar por isso da melhor forma. Estamos aprendendo, não há uma fórmula de prateleira para se enfrentar o Covid. O mundo está aprendendo e nós também estamos nesse momento de grande aprendizado. Então, acho que é o momento da gente realmente olhar, não se aproveitar desse momento, foi muito bem comentado, Dr. Sérgio, Dr. Lucas, Dr. Tiago, quer dizer, o momento é o momento da gente olhar para aquilo que é melhor para todos nós, então não se aproveitar de oportunidades, vocês citaram aí emendas que foram colocadas lá na medida provisória, realmente a gente tem que ter muita cautela nesse momento, E para concluir, eu acho que tudo isso vai fazer com que a gente, no final, quando nós passarmos por tudo isso, a gente realmente precisa rever o que nós temos que priorizar. A gente aprendeu aqui que, por mais que a gente tenha extremos valores de arrecadação de tributos, a gente não está direcionando de forma adequada para a nossa saúde, para a saúde das pessoas que realmente precisam. Então, acho que como nação, nós precisamos melhorar isso já de imediato. Assim que passar por essa fase, nós precisamos sair com um plano melhor, adequado, para que a gente possa priorizar aquilo que é importante na nossa vida, que é a nossa saúde. E no final de tudo isso, a gente poder efetivamente ter uma resposta mais rápida a esse tipo de situação que nem aconteceu agora. Mais uma vez agradecer, doutor Tiago, doutor Lucas, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando e desejar a todos, fiquem em casa, quem pode ficar em casa, quem puder e precisar trabalhar, tomem todas as medidas, se cuidem, usem equipamentos de proteção individual, higienização, lavem as mãos, álcool em gel, enfim, são as boas práticas que a gente pode recomendar nesse momento de enfrentamento ao Covid. Muito obrigado. Obrigado, presidente Regis, pela franqueza e pela essa disponibilidade de estar aí colocando aí a posição do setor. Obrigado, aí, Lucas Renio, por toda aí essa reflexão, trazendo essas informações aí atuais, posição da jurisprudência, doutrina, e inclusive do direito estrangeiro. Parabéns aí, obrigado pela contribuição aí, doutor Sérgio Aquino. Eu queria agradecer a todos que estão presentes, tem aí executivos da mais alta qualidade, nossos conhecidos profissionais, colegas advogados aí do Brasil inteiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasília, Pernambuco. Então, obrigado realmente por participar, independentemente de não encaminhar as perguntas, mas de poder aí, fazer aí parte aí dessa nossa reflexão coletiva. Eu queria dizer que na semana que vem a gente quer fazer um webinar sobre os órgãos, sobre esses pontos aí delicados, inclusive que a Rosa colocou. Os órgãos estão fazendo esse levantamento, tá, Rosa?
esse número ele é menor do que parece, então a gente quer fazer algo na semana que vem, inclusive com representantes do Ministério Público do Trabalho, tá? Então a gente vai divulgar isso. Nossa equipe aí vai fazer a publicação aí das principais informações através das redes sociais, LinkedIn. Eu separei uma frase, né, de um empresário santista que eu ouvi esta semana e que eu achei que reflete bem esse nosso momento. Então eu vou ler, pedir uma frase curta. Ele diz o seguinte: éramos todos humanos, mas a religião nos separou, a política nos dividiu, o dinheiro nos classificou, até que um vírus nos igualou. Então, fica essa reflexão, fica as palavras do presidente com relação aos cuidados, fiquemos em casa, quem puder, quem não puder, adote os cuidados, porque o nível de contágio é muito grande e o setor de saúde do Brasil, que é um setor que tem inúmeros leitos, não está preparado como nenhum hospital, nenhum sistema de saúde do mundo. Tá bom? Então, me despeço, agradeço mais uma vez aí os meus colegas participantes, os amigos, e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado, gente. Obrigado, senhores. Até mais. Tchau.